Seja o Senhor nosso Deus. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 9. Filipenses, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 9. Em 2019, nós pregamos aqui nesse texto. Trabalhamos um conteúdo muito semelhante a esse. Já fazem aí 5 anos. Achei por bem trabalhar com a igreja nesse momento, nesse texto, novamente. Deus me tocou, o Espírito Santo de Deus, para que nós trabalhássemos esse tema novamente com a igreja. Quero dizer que, geralmente, o texto que a palavra de Deus trabalha primeiro comigo, quando oro, quando leio e quando sinto a necessidade, de fato, também na minha vida, e espero que isso também abençoe a sua vida, como abençoou em mim essa meditação na palavra, essa reflexão e contextualização daquilo que nós vamos trabalhar aqui nessa noite com os irmãos. Então, a palavra do Senhor nos diz assim nesse texto: alegrai-vos sempre no Senhor, e outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? E o Deus da paz será convosco. Eu tenho trabalhado muito isso na minha vida, irmãos, sobre a questão da paz, de ter paz de Deus na nossa vida, no nosso coração. E o que o texto fala justamente isso: e o Deus da paz será convosco. Nós cantamos aqui um dos nomes de Deus essa noite, que é o Deus da paz. Vivemos num mundo de muitos conflitos, e em muitos lugares, literalmente, parece que não há paz. Mas nós, embora tenhamos o privilégio no Brasil de sermos brasileiros e estarmos num país que não vive tanto em guerra, mas nós temos as nossas lutas internas, sim. E nós precisamos muito de paz. E esse texto aqui nos diz justamente que o Deus da paz será convosco. E Deus precisa abençoar-nos de tal forma, irmãos, para que essa paz seja reinante na minha vida, na sua vida, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, na nossa cidade, ou seja, onde a planta do nosso pé pisar, que realmente essa paz de Deus esteja. Quantas vezes nós cumprimentamos um ao outro e dizemos: a paz, meu irmão, né? A paz de Deus, a paz do Senhor, a paz de Jesus. Nós precisamos dessa paz. Mas existem muitas coisas que, infelizmente, atacam e querem tirar de nós a paz que somente Deus pode dar. E a nossa luta, nosso viver, o nosso existir, muitas vezes é sobrecarregado de algumas coisas que acabam por atrapalhar, de repente, a paz que nós podemos ter em Cristo, ou que muitas vezes nós não a buscamos ou não a vemos, porque estamos atrelados ou envolvidos com outras coisas. Uma das coisas que nós vemos que
é um grande inimigo da nossa vida, nos nossos dias, nos momentos atuais, é uma palavrinha chamada estresse. O estresse é uma coisa que nós já acostumamos até. Né? Costumamos até dizer um para o outro, olha, foi mal porque eu estava estressado. Né? Aí o outro fala assim, tudo bem, porque quem é que não vive estressado? Né? Por quê? Porque ficou comum essa questão do estresse. Mas o que é o estresse? Dizem os estudiosos que é um conjunto de reações do organismo a agressões de ordem física, psíquica e infecciosa, e outras capazes de perturbar o equilíbrio da nossa vida. O equilíbrio da nossa vida. O estresse corresponde a uma reação de um indivíduo em relação ao meio em que ele vive. É nós reagindo em relação àquilo onde estamos vivendo. Então, um determinado nível de estresse é até natural e até normal, que é o que muitas vezes nos impulsiona para fazermos as coisas, nos impulsiona para realizarmos novas coisas. Mas o problema é que quando ele é exagerado e ele se torna patológico, se torna doentio. Segundo o médico Heinz Seyler, principal formulador do conceito, ele diz que o estresse é um resultado do homem criar uma civilização que ele próprio não mais consegue suportar. Ou seja, estamos criando relacionamentos, uma vida de relacionamentos tão intrincados que nós não estamos conseguindo relacionar uns com os outros, não conseguimos viver bem uns com os outros. Parece uma coisa contraditória, mas nós trabalhamos para viver bem e o trabalho nos impede de viver bem. Nós construímos coisas para viver bem e o construir coisas faz com que nós fiquemos estressados e não conseguimos viver em razão, muitas vezes, daquilo que se espera de nós, aquilo que se coloca para nós. Diz que o estresse atinge cerca de 60% dos executivos, dos cargos, né, de executivos de empresas. O estresse vem se tornando um problema de saúde pública. Diz que nos Estados Unidos são gastos de 50 a 75 bilhões de dólares por ano de despesas, direta e indiretamente, com pessoas com problema de estresse. Isso chega a ser 750 dólares por ano por pessoa que trabalha, em relação ao trabalho, e tanto que as pessoas ficam estressadas. Duas coisas precisam ser mencionadas a respeito, então, do estresse. Uma das grandes causas do estresse são as preocupações. Ou seja, ficamos preocupados porque percebemos os perigos da vida moderna, como violência, como desemprego, como drogas, como fragilidades dos relacionamentos humanos, e ficamos estressados com isso. Por quê? Porque ficamos preocupados. Nós não sabemos como vamos lidar com isso. A segunda coisa que precisa ser mencionada em relação ao estresse, que os profissionais de saúde são unânimes ao dizer que é preciso mudar o padrão mental das pessoas, porque senão não melhora o estresse. Não vai conseguir dar conta de lidar com isso. E dentro desse contexto, dessa sugestão desses profissionais da saúde, é que nós entramos com o texto que nós acabamos de ler. Entendemos que o texto que nós lemos é um texto que nos ensina, na visão de Paulo, como nós lidamos com a nossa civilização, como nos dias atuais. Embora Paulo esteja falando para os irmãos do primeiro século, mas na verdade nós aplicamos muito bem para a realidade dos nossos dias atuais. Então, o que Paulo fala em Filipenses, irmãos, é uma receita para nós vivermos bem, para que acima de uma sociedade que produz esse estresse, a minha, você e cada um aqui sabe a sua realidade, nós podemos encontrar elementos aqui nesse texto da palavra de Deus para nos abençoar, para que não seja tirado de nós a paz que o Deus da paz pode conceder a nós.
onde Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Essa paz vem de Deus, e que nós podemos alcançar somente no Senhor. E veja bem, nós temos na palavra do Senhor. Talvez muitas pessoas estão gastando muito dinheiro com muitos tipos de profissionais, mas a palavra de Deus está aqui para você ler e ser abençoado e poder, na verdade, ter uma blindagem contra esse estresse que está aí na vida das pessoas. Primeira coisa que nós encontramos aqui, a palavra diz no versículo 6, não fique ansioso por nada. Olha o que o verso diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, a nossa era tem sido chamada por alguns a era da ansiedade. Há preocupações macrosociais e até planetárias. E agora nós falamos em eco-ansiedade, né? Porque nós estamos vendo as mudanças climáticas e as pessoas já estão ficando ansiosas também por causa dos problemas climáticos. Então, todos estão preocupados com o aquecimento global, com a ecologia, com o terrorismo. Então, há preocupações que são macros, mas também tem as preocupações que são micro e que acompanham a todas as pessoas. Então, viver ansioso ou preocupado é assumir algo que Deus não planejou, na verdade, para nós. Deus não planejou isso para a gente viver uma vida de ansiedade e de preocupação. Tanto é que justamente Ele é um Deus de paz. E Ele disse, deixo-vos a paz. Mas aí nós vemos justamente que nós nos envolvemos com coisas que acabam atrapalhando essa paz. E talvez você esteja vivendo exatamente isso neste momento. Coisas estão acontecendo na sua vida, coisas que são reais, mas muitas vezes coisas que nem são reais. Veja o que pesquisas nos diz em relação à questão de preocupação e ansiedade. Diz que o Dr. Walt Cavert fez uns estudos nos Estados Unidos dizendo que é o seguinte, 40% das nossas preocupações nunca acontecem. 30% das nossas preocupações diz respeito ao passado, quer dizer, já passou. 12% das nossas preocupações são preocupações infundadas sobre a nossa saúde. 10% das nossas preocupações dizem respeito a detalhes insignificantes. E 8% são reais, ou com possibilidade de acontecer. Então, assim, dos 100%, apenas 8% tem a possibilidade, mas, porém, nós vivemos atormentados com todas essas coisas que muitas vezes advêm sobre nós. Tem um pensamento que eu gosto muito do filósofo na antiguidade Sêneca, que dizia o seguinte: quem se entrega a medos vazios acaba adquirindo medos reais. Quem se entrega a medos vazios acaba por acontecer os medos se tornando reais na vida dele. E é isso que muito acontece com essas nossas preocupações, com essas nossas ansiedades. Nós começamos a ver coisas onde não existem coisas. Nós aumentamos o tamanho das coisas. A preocupação é péssima para a sua vida. A ansiedade não pode mudar o passado, não pode controlar o futuro. A preocupação é um grande desperdício de sua energia, da sua criatividade, exceto, como nós dissemos, para exagerar o tamanho do problema. Exagerar o tamanho do problema. Nós convivemos com pessoas que muitas vezes nós já sabemos, né? Ela vem contar ou falar para você que ela está estressada e preocupada com alguma coisa, e quando ela fala para você, você já sabe do tamanho da coisa, não é daquele tamanho que ela transformou aqui. E que não era uma coisa real, mas que pode se tornar até de repente real na vida dela, porque era um medo vazio e que passa de repente a ser um medo real. Mas a palavra de Deus diz: não andeis ansiosos. Talvez sim, eu digo, talvez seja uma das orientações mais difíceis de se obedecer.
né? Porque você possivelmente já ouviu muitas vezes essa palavra, muitas pregações sobre isso, né? E talvez você mesmo já leu muitas vezes esse versículo, onde ele diz: não andeis ansiosos. Mas encontrar a capacidade para a solução dos problemas não vai perpassar pela nossa ansiedade, pela nossa preocupação. Palavra do Senhor Jesus Cristo, nosso mestre por excelência, ele disse: a preocupação não é uma coisa natural para vocês. Por quê? Ele disse: ora, qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Um côvado corresponde mais ou menos a uma medida de 45 centímetros. Será que você consegue aumentar a sua altura em 45 centímetros? Talvez alguns até gostariam disso, mas não tem possibilidade disso. Vou dizer mais, nem 1 centímetro. Né? Você não consegue. Jesus está falando, isso é uma coisa, na verdade, um medo vazio. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Jesus estava falando para não ser previdente, para não ser cuidadoso, para não ser preparado? Não. O que Jesus estava falando, nós não podemos se atormentar com o que vai acontecer amanhã, porque é amanhã que nós vamos resolver o problema de amanhã. E é isso que nós devemos entender. Mas o nosso coraçãozinho é difícil de obedecer muitas vezes essa palavra. E nós vamos lá nos enveredando e querendo fazer aquilo que nós não podemos fazer. Realizar aquilo que é inatingível. Então você irá dizer: parece que é impossível isso. Mas quero dizer que esse texto aqui, quando ele foi escrito, Paulo estava preso, esperando para ser executado por Nero. E ele estava falando: não andeis ansiosos por coisa alguma. Talvez um de nós, na situação de Paulo, já tinha morrido antes da execução, de tanta ansiedade em relação ao seu problema. Porém, nós vemos que isso sim é possível quando nós acreditamos no Senhor da paz, naquele que nos traz a paz acima das nossas ansiedades, acima dos nossos problemas. Então, irmãos, oremos por isso. E essa é a segunda medida. Versículo 6, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pelas súplicas, com ações de graças. Então, o que ele está dizendo para nós, diante do estresse, diante dos nossos problemas, diante das nossas aflições, diante das nossas ansiedades, ore por todas as coisas. Ore por todas as coisas. Deus substitui algo negativo por algo positivo. Deixe a preocupação, a ansiedade e abrace o quê? A oração. A oração na sua vida. Ore ao Senhor, mas ore realmente com o Senhor, daquele jeito que você sabe que você precisa dizer ao Senhor o nome do problema, o nome da situação. Senhor, eu estou estressado por causa disso. Diz isso com todas as letras e faça realmente a sua oração. Coloque-se na presença do Senhor. Não coloque para ser visto pelos homens. Não precisa fazer assim igual aquele irmão que fala assim: eu estava orando de madrugada. Dá ênfase, de madrugada, como se, por exemplo, Deus não ouve você se não for de madrugada, ou de joelhos. Então, assim, ore com Deus, no seu coração, onde você estiver. Deus ouve-nos em qualquer momento. Não são os barulhos da cidade, não são os barulhos dos carros que vão impedir Deus de nos ouvir. Então, assim, é oração. É isso que o texto está falando para nós. Ore ao Senhor, abençoe a minha vida, o meu trabalho, a minha família, o meu filho, abençoe a minha igreja. Mas o que do meu filho? O que da minha igreja? O que do meu trabalho? Muitas vezes temos que especificar isso para o Senhor, aquilo que está realmente trazendo a ansiedade no meu coração. Pedro diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós.
Ele tem cuidado. Então eu posso lançar sobre o Senhor. Tem uma pesquisa também nos Estados Unidos, já disse isso também aos irmãos, que diz que as pessoas que vão à igreja vivem em média 5,7 anos a mais do que pessoas que não vão nem uma vez pelo menos na igreja. Então, uma vez na igreja por semana. Uma vez. Então, quem vem, eu falo, mas eu vou duas. Não, de repente aumenta mais ainda. Né? Não sei dizer, não fizeram de duas, mas falaram de uma. Ok, mas assim, o que eles querem dizer é que, na verdade, as pessoas quando vão para a igreja, as pessoas oram. As pessoas oram, as pessoas falam dos seus problemas para os outros. As pessoas distribuem as suas cargas. As pessoas oram umas pelas outras. É a pessoa que não faz isso, né? Guarda para si e não vê justamente, não consegue lançar sobre ele toda a sua ansiedade e acaba justamente caindo, né, nessa peneira do inimigo de tal forma que ele acaba sendo arrastado, né, para essa vida do estresse. Então lance sobre Deus todo o peso da sua ansiedade, que muitas vezes você está querendo carregar sozinho, você não vai dar conta de fazer isso. Tem um pensamento que diz assim: não há problema tão grande que Deus não possa resolver, e não há problema tão pequeno que Deus venha a desprezar. Esse é o nosso Deus que nós podemos orar, podemos clamar, podemos nos desestressar, porque Ele assim nos ouve. Um terceiro momento, irmãos, nós temos ainda no versículo 6, quando ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Seja grato a Deus por todas as coisas. Tenha um coração, cultive um coração de gratidão. Quer vencer o estresse na sua vida? Seja grato. Quer vencer a ansiedade na sua vida? Seja grato ao Senhor. O coração grato, um coração agradecido, é a emoção mais saudável que podemos cultivar na nossa vida para nos livrar de doenças e para viver a vida que Deus tem para nós, para viver a vida que o Senhor realmente nos diz que é vida e vida com abundância. Ela vai sair de um coração que tem gratidão. Tem um pensamento que diz assim: é sábio o homem que não lamenta por aquilo que não tem, mas se alegra com aquilo que tem. Amém? Irmãos, se nós não aprendemos a agradecer a Deus por aquilo que a gente tem, a gente nunca vai ser feliz. A gente nunca vai deixar de ser estressado, porque você sempre vai querer conseguir alguma outra coisa a mais. Aliás, a nossa civilização trabalha para isso. O comércio em si trabalha para isso, sempre de criar insatisfação em nós. E se você estiver na expectativa de ficar menos estressado, ou feliz, ou alegre, ou viver em paz, dependendo do mercado, você jamais ficará, porque o mercado sempre vai produzir necessidade em você. Então, por isso, a importância de você olhar para a palavra de Deus e cultivar, sim, um sentimento de gratidão. É gostoso, é maravilhoso nós vivemos ao lado de pessoas que têm um coração grato, não é? Observa isso. Mas ao contrário, uma pessoa que é ingrata, que não agradece por nada, que não enxerga nada de gratidão, é terrível você viver com uma pessoa assim. Então você deve cultivar realmente isso no seu coração. Então nós vemos que suportar o viver ao lado de uma pessoa ingrata é muito difícil. A palavra nos orienta que nós devemos em Cristo ter toda a suficiência. Ou seja, Jesus é suficiente para nós em tudo na nossa vida. Mas se nós não tivermos um coração de gratidão, nada é suficiente. Tem um pensamento também que diz que nada é bastante para quem não se satisfaz com o suficiente. Eu vejo hoje o desespero das igrejas e das pessoas e dos pastores para manter as igrejas cheias, e as pessoas começam a ter práticas e os pastores também começam a fazer determinadas práticas. E por quê? Porque a palavra não é mais suficiente para ele. Ler a palavra, orar, não é mais suficiente, tem que fazer mais coisa, tem que criar um sistema religioso, e ele tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo. E outro olha assim e fala assim: nossa, mas a igreja não parece mais a igreja. E a verdade é que não parece mesmo. E as pessoas estão cada vez mais perdidas,
com um monte de coisa praticando, com um monte de religião fazendo, mas e as pessoas cada dia mais perdidas, né? Mais insatisfeitas com o seu casamento, insatisfeitas com o seu trabalho, insatisfeitas com os seus irmãos, nada está bom. Eu converso com alguns irmãos de igrejas nossas aqui, pessoas ricas, bem abastadas, e toda vez que eu converso com ele está ruim, não está bem, tem algum problema, tem alguma situação. Dificilmente você ouve dele que está bem um dia. Tá? É como aqueles que parecem assim que nunca conseguem ver a bênção. Aquele que tem medo de dizer, olha, eu estou prosperando, eu estou melhor, porque parece que ele tem medo de dizer, e daí vai falar assim, não vai precisar mais da ajuda. Então, enfim, tem que olhar para o seu coração. Seja grato por aquilo que você tem. Tem um pensamento também, e eu já falei isso para a igreja várias vezes, né? É um pensamento que eu aprendi lá no seminário, quando estava fazendo, um pastor pregou, Davi Sena, e ele disse, não tenho tudo o que quero, mas amo tudo que tenho. E é assim que nós devemos olhar para termos de fato um coração grato. Talvez o estresse é porque você não está agradecendo por aquilo que Deus já tem colocado na sua vida. Talvez você está sempre se martirizando com o cônjuge porque você nunca agradeceu a Deus pela vida do seu cônjuge, ou pelo seu filho, ou pelo seu trabalho. Tem lutas no seu trabalho, tem lutas no seu casamento? Sim, mas comece a agradecer aquilo que você tem. E você vê que o milagre de Deus começa a acontecer na vida daquele que de fato tem um coração grato ao Senhor. Em quarto lugar e último, no versículo 8, ele diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Já está dito, né? Já está dito aqui o que é para nós fazermos. Ocupe sua mente com pensamentos corretos. Quer vencer o estresse, a ansiedade, a preocupação? Ocupe a sua mente com coisas que realmente edificam. Hoje nós estamos cheios de coisas para preencher na nossa mente, para envolver a nossa mente que não presta. Alguns dizem que nós temos a capacidade de armazenar 100 trilhões de pensamentos. Paulo oferece-nos aqui uma espécie de filtro para a nossa mente. Quando for encher a sua mente, considere, é verdadeiro isso? É verdadeiro? Olha aí, no país das fake news, não sei se os outros países devem ter também, mas nós somos o país, talvez, das fake news. O que é fake news? Notícia falsa, né? Mentirosa. É verdadeiro? Não vou nem me preocupar com isso. Se desconfia que não é verdadeiro, não perca tempo com isso. E principalmente, não repasse isso. Mas não deixe isso envolver a sua mente, entrar na sua mente, né? Não é verdadeiro. É respeitável isso que está chegando a mim? Está chegando à minha mente? Tem algum respeito isso? Se não tem nenhum respeito, não vale a pena eu encher a minha mente com isso. Mas é justo isso? É justo. Você tem o filtro da justiça. Você tem. O Espírito Santo mostra a mim e a você o que é justo, o que é injusto. Entendeu? Então, assim, se você quer cultivar uma vida de justiça, você cultiva. Mas é a circunstância, isso, aquilo. Eu entendo. De repente, você está numa situação muito difícil, mas você sabe o que é justo, o que é certo, o que não é certo. Então, vai colocar para dentro da sua mente aquilo que de fato é justo. Porque é aquilo que coloca a tua cabecinha lá no travesseiro e você dorme, porque você sabe que você não foi injusto, que você não defraudou ninguém, que você realmente agiu com justiça, né? Com integridade de coração e de vida diante, sabendo que você realmente foi justo. A tua mente, como disse a Lutero, né? Eu não vou me retratar porque não é justo isso, não cabe isso na minha mente. Então não vou colocar isso na minha cabeça. É puro isso? Tem alguma pureza nisso? Ou é só malícia? É só malandragem? Como a sociedade é voltada
para isso? Não tem nenhuma pureza nisso? Isso não vai me levar a qual lugar? A qual caminho? O que isso vai fazer na minha mente? É amável? É amável esse acontecimento, essa atitude? Isso que está acontecendo vem do amor? Possui boa fama? Há virtude nisso? Então, irmãos, olha quanto filtro. Pode ser louvado esse tipo de coisa? Então, eu vou colocar para dentro. Vou colocar para a minha mente. Porque ele diz justamente, né, que é isso que deve ocupar o nosso pensamento. Tudo que é amável, tudo que é virtude. Ele diz, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. É isso que tem que ocupar o nosso pensamento. Provérbios diz assim: como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Você é aquilo que você pensa. Aquilo que você pensa no seu coração. E se você está pensando com esses filtros aqui que o apóstolo diz, é aquilo que você vai ser. É a forma que você vai estar vencendo toda e qualquer situação. Então procure olhar isso e filtre. Olhe para essa realidade. Olhe assim para o desafio hoje do tempo, né? Porque nós vivemos difícil, né? Nosso tempo. O tempo que o Senhor acrescenta para cada um de nós. Mas nós sempre estamos assim, não temos tempo. E de fato não temos tempo mesmo para algumas coisas. Mas nós temos que, diante do tempo que Deus nos dá, nós temos que priorizar as coisas. Uma das coisas que eu ouvi, já os irmãos devem ter ouvido já isso também, sobre uma ilustração relacionada a essa questão do tempo, de como nós aplicarmos em nossas vidas. E conta assim que um professor de filosofia, dando aula, ele pegou uma vasilha e ele começou a falar com os alunos dele e falou o seguinte: olha, eu vou encher essa vasilha. Daí ele pegou umas bolas de golfe e jogou dentro daquela vasilha. Encheu aquela vasilha. Perguntou para ele: está cheia a vasilha? E eles falaram: sim, os alunos, sim, está cheia. Ele falou, foi lá, pegou bolinhas de gude e jogou dentro daquela vasilha. Mexeu e os espaços vazios ali foram preenchidos pelas bolinhas de gude. Ele falou: está cheia agora a vasilha? Eles falaram: está cheia. Aí ele foi lá, pegou um outro potezinho de areia, despejou tudo dentro daquilo ali, mexeu, foi ocupando os espaços vazios da areia, se juntou e falou: e agora, está cheia? Agora está cheia, né? Não tem mais nada para colocar. Daí ele foi lá, disse que pegou um copo de café líquido e despejou em cima daquela areia ali. Ele falou assim: e agora? Ele falou: está cheio. Ele falou: então, o que eu queria dizer para vocês é que essa vasilha é a nossa vida. Então, a nossa vida. E as bolas de golfe, que são as maiores, elas foram colocadas primeiro. Elas são, para nós, as coisas mais importantes na nossa vida. Deus, a família e os amigos. São as coisas principais na nossa vida. Sem elas, nossa vida não tem sentido. Já as bolinhas de gude, elas são o nosso trabalho, elas são o nosso carro novo, a nossa casa, as coisas que nós vamos adquirindo. São as pequenas coisas, tá? São importantes para nós, mas não são as mais importantes para nós. E depois nós temos a areia, que são de fato as pequeninas coisas da nossa vida. As pequeninas coisas. Mas se nós tivéssemos invertido, tivéssemos colocado primeiro a areia na vasilha, e depois colocado as bolas de gude, depois não caberia na vasilha. E ele disse: muitas vezes é o que nós fazemos com a nossa vida. Nós invertemos essa relação. E aí um dos alunos disse para ele assim: mas tem uma questão, e o café? Ele falou: muito bem, ainda bem que você me perguntou sobre o café. É que o café significa mais ou menos assim: nosso tempo é muito curto, muito cheio de coisas, mas sempre há o espaço para a gente tomar um café com um amigo, com a pessoa que a gente ama, que a pessoa que a gente gosta. Então, muitas vezes o nosso estresse vai embora quando nós sabemos colocar as coisas no seu devido
lugar. Deus, família, amigos. E tomar um café com um amigo, ou seja, ter um tempo com o amigo. Conseguir conversar com aquele amigo, né? Dar um tempo para esse amigo. Talvez também aí eu quero fazer até uma outra analogia com Cristo. A palavra diz que Ele é o nosso melhor amigo. E eu pergunto para você, você tem tomado um café com o seu melhor amigo? Nós temos 24 horas por dia que Deus nos oferece. São tempo que o Senhor coloca. E quanto desse tempo eu tenho me dedicado ao meu melhor amigo? Quanto café eu tenho tomado com o meu melhor amigo, que é o Senhor Jesus? Concluindo, irmãos, o texto nos diz que a paz de Deus, ele diz aqui, finalmente, no versículo 7, ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando Paulo fala isso, quando ele escreve esse texto, quando ele fala isso, guardará, ele estava falando diante de uma situação em que os Filipos, aqueles que moravam em Filipos, conheciam muito bem essa realidade. Por quê? Porque eles tinham ali uma guarnição romana que guardava aquela cidade, não permitindo que inimigos entrassem naquela cidade. Então eles dormiam sossegados porque sabia que aquela guarnição romana estava guardando eles ali. E aqui Paulo estava usando essa expressão que eles entendiam, dizendo: olha, a hora que você for perder a tua paz, lembre-se, Deus está ali para guardar a sua paz. Amém? É isso que acontece conosco quando nós estamos em Cristo. Quando nós estamos em Jesus, Ele vai guardar o nosso trabalho, nossas finanças, nossos filhos, nossa carreira, nossa saúde, o nosso casamento. Não importa, Deus guardará a sua mente em paz. É isso que a palavra do Senhor está colocando para nós. Amém, irmãos? Que Deus assim nos abençoe, que você possa lançar sobre Ele toda a sua ansiedade e descansar naquele que nos ama de forma incondicional. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar em nome de Jesus para que Deus nos abençoe. Sei que talvez você esteja com seu coração aflito, talvez você chegou hoje aqui estressado por alguma coisa tenha tirado a sua paz, a sua possibilidade de glorificar e exaltar o Senhor. Mas eu quero orar neste momento para que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, possa guardar o seu coração e principalmente a sua mente em Cristo Jesus. Pai, quero orar em nome de Jesus por cada um desses irmãos que aqui estão, por as vidas que aqui estão. Ó Pai, o Senhor que as trouxe aqui para ouvir essa palavra, para lermos juntos, e agora, Senhor, para orarmos juntos, e em nome de Jesus, quero orar, ó Pai, para que de fato, ó Pai, esse coração não fique ansioso por nada, que ele ore em todas as coisas, que ele seja grato, Senhor, e que acima de tudo a sua mente seja ocupada por pensamentos dignos, ó Pai, daquilo que a tua palavra nos traz. E que agora, neste momento, ó Pai, o Senhor atue na sua vida, para que ele possa estar lançando sobre o Senhor toda a sua ansiedade. E ele possa descansar no Senhor, porque, como diz a sua palavra, o Senhor guardará a sua mente, Senhor. Que a paz do Senhor esteja sobre esta vida agora. Em nome de Jesus. Amém e amém.